Olá, meu nome é Eric Lima, tá certo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pensamento negativo e como esses pensamentos negativos atrapalham você no seu secular, no seu trabalho, no seu casamento, na restauração do seu casamento ou um relacionamento com seus filhos, tá certo? Então vamos lá. O que me perguntam muito nas redes sociais é como se livrar dos pensamentos negativos. Essa pergunta é uma pergunta um pouco complexa de responder, tá certo? Mas eu vou tentar aqui responder da melhor forma possível, tá certo? Então, vamos lá. Como se livrar de pensamentos negativos? Primeiro, um pensamento negativo, ele não surge do nada. Tem que ter um gatilho que ativou aquele pensamento negativo. Esse gatilho pode ser por várias coisas, de uma discussão com seu cônjuge, ou o simples fato de você estar em busca da restauração do seu casamento e não estar vendo nada acontecer do lado de lá, até algum problema financeiro. Ou seja, existe inúmeras possibilidades desses pensamentos negativos surgirem através desses gatilhos que desencadeia esses pensamentos. Primeira coisa que você tem que saber é que qual foi o gatilho que desencadeou essa raiva e esse pensamento negativo. Foi a briga com meu cônjuge? Foi uma topada que eu levei? Foi o dinheiro que não caiu na data certa? Você tem que saber qual é o motivo que desencadeou. Após você saber o motivo que desencadeou isso, você tem que fazer uma pergunta para você. Por que isso desencadeou esses meus pensamentos e essa raiva? Quando você faz pergunta e quando você põe essa técnica de fazer pergunta a si mesmo ou a si mesma, você começa a ter respostas. É igual a você conversar com Deus. Se você perguntar a Deus qual o caminho que você deve ir ou andar, com certeza Deus ele vai lhe responder. E quando Deus ele não lhe responder, é porque você já sabe a resposta. Então, da mesma forma, para a gente resolver um problema, nós temos que saber o que foi que desencadeou isso. Da mesma forma, os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles não aparecem do nada, sempre são ativados por gatilhos emocionais que desencadeia toda a sua raiva, ou mágoa, ou alegria, enfim. E para você entender melhor, eu vou dar um exemplo com uma história. Existia um velhinho em cima do monte, aonde ele morava só, e o único meio de locomoção dele ir da casa dele, que morava em cima do monte, até a cidade, que morava lá embaixo, era um burrinho que ele tinha. Aconteceu que num dia o burrinho empancou e não quis sair do lugar. O dono do burrinho ficou muito estressado e com raiva. Começou a ter pensamentos ruins. Pensamentos ruins que eram contra o burrinho. Pensamentos esses até de destruir o burrinho. Só que o homem ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia ficar sem o único meio de locomoção. Tomou uma atitude sábia. Então ele tomou uma atitude. Ele respirou fundo, foi para sua casa e sentou no alpendre, num banco. E começou a pensar como ele iria fazer
o burrinho sair do lugar. E aí, depois de meia hora pensando várias formas de resolver o problema, ou seja, de fazer o burrinho andar, ele conseguiu uma forma. Ele entrou dentro da casa, pegou uma cenoura, pôs numa vara de pescar, subiu em cima do burrinho e pôs a cenoura à frente do burrinho. Quando o burrinho viu aquela cenoura, ele começou a andar para frente porque ele queria comer a cenoura. Então, aquele burrinho ele começou a andar. Ou seja, o velhinho ele resolveu o problema e viu quando ele parou e imaginou várias formas de resolver o problema, até que ele chegou em uma que ele foi eficaz. Então, da mesma forma que o velhinho fez com o burro, somos nós. Quando tem um problema, a nossa tendência é agir pela raiva, ou seja, após gatilhos ativados, vem pensamento negativo e raiva. Agora, a grande moral da história é o que você faz, identifica que tem um problema a ser resolvido para que você se liberte desses pensamentos negativos. Quando nós paramos e pensamos como resolver um problema, no caso, como eu parar de ter raiva e pensamento negativo, e a gente para, respira, descansa e busca resolver o problema, as coisas começam a mudar. Seus pensamentos negativos começam a se dissipar. Tudo é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de rota. Quando algo não dá certo na nossa vida, seja algum problema que nós venhamos a ter, seja algum problema no seu casamento, no seu relacionamento, seja financeiro, a forma que a gente lidar com isso é importante. Se o que você está fazendo não está dando resultado, então use metanoia, mudança de rota. Mude a rota. Pare e pense como você vai resolver esse problema. Seja na restauração do seu casamento, seja com os seus filhos, seja com a sua esposa ou com seu esposo. Sempre seja o inteligente da sua família. Sempre seja o inteligente do seu casamento. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deixa seu comentário do que você achou. Tamo junto, até depois do fim. Valeu.